Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder, no meio de um vlog onde as coisas simplesmente acontecem quando a gente tá fazendo live. Acompanha a gente lá na Twitch, estamos lá de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E eu tô começando a fazer isso, ou pelo menos eu quero começar a fazer isso, fazer vlogs e conversar sobre coisas que acontecem na internet e assuntos que eu quero fazer, sabe? Simples assim, simples assim. E aconteceu uma coisa genial que eu só comentei no Twitter, inclusive, me acompanhem lá, os links estão aqui embaixo, eu tenho que vender um pouco mais meu peixe, né? Eu tenho que ser mais blogueirinha, inclusive, eu não sei fazer isso. Enfim, aconteceu uma coisa que eu falei, meu amigo, que maravilhoso, por quê? Você já pensou se você é uma pessoa egoísta assistindo um anime, consumindo uma obra, absorvendo uma narrativa, você é egoísta? E por que eu pergunto isso? Porque aconteceu algo que eu falei, genial! Genial! Enfim, dando os créditos aqui. Anime em Japa aqui pegou uma conversa aqui, né? Tá traduzindo uma conversa pra gente. Que questionaram ao Makoto Yukimura sobre o que ele teria pra dizer aos leitores que só procuram violência em seu mangá, Vinland Saga. E ele responde, se você está... com dor de garganta que nem eu, falando que nem um fumante. É bom tomar isso aqui. Difícil. Se você está em busca de violência, leia Shingeki no Kyojin. A frase, o texto já começa uma maravilha, rapaz. Já começa bem demais. Shingeki, inclusive, incrível. Pois eu não posso cumprir com suas expectativas. Muitos disseram gostar do antigo Thorfinn. O Thorfinn malvado. O Thorfinn tio, te matava lá, ou vou matar o violência, ou vou matar o Asekeled. Isso aí. Mas agora ele é cultivador. Leio suas críticas, mas não posso fazer nada a respeito. Desculpe. Eu amo esse cara. O Yukimura, o cara é um monstro. O cara é muito gênio. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Eu não lembro se tem mais alguma coisa aqui embaixo, mas o site do X, quer dizer, não, é o antigo Twitter, né? Ele não deixa rolar mais. Enfim, aqui já tá ótimo pra gente dissertar sobre. Primeiro de tudo, parabéns por essa frase. Tipo, essa frase foi maravilhosa, assim. Nossa, eu tô batendo palmas até agora. Inclusive, você podia ter utilizado uma outra obra que tem uma violência até um pouco melhor, porque imagina ler o mangá de Shingeki para ver violência. Jesus amado. Jesus amado, né? Mas enfim, vamos partir desse pressuposto e falar de uma outra coisa que eu quero. Porque eu acho incrível como ele tem culhão e ele tem entendimento da sua obra a ponto de falar, olha, minha obra não é sobre violência. Quê? Vinland Saga não é sobre violência? Não é. Incrível, não? Que curioso, né? Ela é uma obra que tem violência, que usam violência para determinados fins. E é incrível como uma obra com tanta consciência, um autor com tanta consciência da sua obra, chega e fala isso. Porque é sempre sobre isso. Vinland Saga não é uma obra sobre violência. Ela tem violência. Ela tem conflitos armados. Mas não é sobre isso. Principalmente pela perspectiva do Thorfinn. Que é uma pessoa que depois de fazer uma escolha extremamente equivocada ou sem retorno e escolher a vingança, ele jogou boa parte da sua vida no lixo, se vendendo a violência sobre isso, sobre essa situação, sobre a vingança. E no final do dia, no final dessa pequena grande jornada que ele teve de vingança, viu que tudo isso não tem valor. Que tudo isso caiu por terra. E aí é um arco dele entendendo que o mundo tem violência. O mundo é recheado de violência, de morte, de conflitos. E ele quer tentar sair disso. Ele quer tentar viver assim como o pai dele tentou ensiná-lo. Você não tem inimigos. Você não precisa lutar. E é um arco de redenção, uma história de redenção em cima disso.
e o autor tem tanta consciência da sua história e escreve tão bem. E o Kimura é um monstro, o cara é gênio, genial, que ele consegue chegar com toda delicadeza e todo o entendimento da sua obra e falar: gente, minha obra não é sobre violência. Você vê Vinland Saga sobre violência, você não tá entendendo o que é sobre Vinland Saga. É por isso que eu fiz esse questionamento. Você acaba sendo meio... Esqueci a palavra, parabéns pra mim. Você acaba pegando a obra e criando uma interpretação sobre aquela obra por você, ou tá tentando entender a obra? Você tá tentando entender a narrativa? Você tá tentando entender o personagem? Ou você tá criando um mundo imaginário dentro da sua mente sobre o que a obra deveria falar, sobre as fanfics que você gostaria de ver? É claro, quando você tá assistindo uma obra, né, você tá consumindo uma obra, você tá gostando dela, você cria teorias, você cria expectativas, você cria ideias sobre o que a obra poderia fazer, tentar dar predict do que vai rolar. Mas, cara, você fica fazendo isso a ponto de querer que a obra conte o que você quer ou ver o que o autor quer contar? Você quer ser egoísta a esse ponto de querer que a obra conte o que você quer e não aceite nada além do que você quer? Ou você deixa a obra contar o que ela quer? Porque, acreditem, existem autores tão incríveis que sabem contar histórias. E sabem contar boas histórias. E são coerentes em contar essas boas histórias. Quando o Yukimura chega e dá uma dessa, poxa, ele tem total ciência, ele tem total conhecimento da sua obra e do que ele quer fazer e do que é coerente a ela contar. Porque, imagina que loucura, de repente Vinland Saga dá uma guinada, vira um isekai e começa a aparecer Gundams espaciais e Thorfinn vai para uma colônia espacial lutar contra alienígenas de isekai. Isso é coerente com a obra? Isso não faz sentido. Mas alguém que, sei lá, gosta muito de hiperinterpretar as coisas pode pensar: nossa, mas faz todo sentido. Eu queria muito ver o Thorfinn pilotando um Gundam lutando contra o Kirito do espaço. Esse Jesus amado, você tá tomando remédio? Tá tudo bem com você? Você quer dizer alguma coisa? Não, melhor não dizer nada, porque depois de dito isso, não quero saber. Mas, cara, isso daí é muito você querer sequestrar a obra pra sua ótica e que ela tem que contar o que você quer. A obra não tem que contar o que você quer. Nenhuma narrativa, nenhuma história tem que contar o que você quer. Primeiro, o autor não te conhece. Já começa por aí. Segundo, e por mais que ele te conheça, por mais que você tenha escrito uma fanfic arrumando a obra, que às vezes pode até ser melhor que a obra original, mas aí é demérito do autor, enfim. O autor não teria que ter obrigação nenhuma de conhecer a sua grande fanfic e de seguir a sua fanfic. O autor, teoricamente, ele deveria seguir o que ele entende como coerente a ótica dele como autor. A interpretação dele da obra. O que ele fez e o que é o resultado desse processo de ações no meio da narrativa. E quando uma obra é bem escrita, ela é coerente, ela tende a fazer isso. Poxa, eu tenho determinadas temáticas que rondam a minha história. Meus personagens viveram determinadas situações e determinadas passagens que fizeram eles amadurecerem, aprenderem conceitos, mudarem as suas óticas de mundo e tudo isso ser reação a tudo isso. Os conflitos serem ação e reação, causa e consequência, e serem coerentes dentro das regras de mundo criada para aquela história funcionar, dentro da suspensão de descrença criada para aquela história existir. Na teoria, isso deveria ser feito em toda a obra. Mas, obviamente, cada autor tem a sua própria perspectiva de criar a sua história. Mas ainda assim, poxa, no final do dia, o autor tem que contar o que ele bem entende e o que ele entende da sua história. Porque, querendo ou não, quem melhor para entender a história do que o próprio autor? Na teoria. Na teoria. Thunder, existem exceções. Sim, a exceção confirma a regra.
Porque a regra, teoricamente, é o que o Yukimura tá fazendo. Ele tem controle, consciência, conhecimento da sua obra e sabe o que tá escrevendo. E sabe desenvolver essa história. O cara tem culhão, o cara é bom demais. E aí chega alguns leitores, fãs, pessoas da internet em geral, que consomem a obra dele e podem não ter uma mesma perspectiva ou expectativa sobre isso. Isso é normal? De fato é. De fato pode criar expectativas. Toda obra cria expectativa e é bom que crie. Só que aí vai de você, como leitor, como espectador, saber dosar isso, né? Pô, você não vai exigir uma obra que ela faça algo que não seja crível a ela. Ou apenas quero fazer um fanservice. Eu quero que a obra seja só um antro de fanservice, porque as outras fazem. Ah, mas eu gosto de Vinland Saga, eu gosto de Vikings, eu gosto de lutas que refletem aquela época apresentada e eu queria que Vinland Saga fosse sanguinolento e violência, assim como as outras obras de Viking fazem. Vai ver outra obra de Viking! Não vai ver Vinland Saga, não é sobre isso! Vai ver Shingeki, de Vikings. Pois é. E isso é um ótimo reflexo, cara, porque tem muita gente, infelizmente, ou não sei se tem muita gente, tem algumas pessoas, porque pra gerar esse tipo de situação, existem algumas pessoas que devem gerar um certo murmúrio, que pegam a obra e sequestram ela pela ótica que ela gostaria que fosse. Porque tem obra, tem pessoa que quer que a obra conte o que ela quer. Não que o autor quer. E aí fica nessa espiral de, eu não gostei porque a obra não contou o que eu queria. Como que o autor vai saber o que tu quer, irmão? Nem você sabe o que você quer da tua vida. Como que você vai querer saber que a obra vai contar ali? Pelo amor de Deus. Então, assim, gente, se você tá vendo uma obra e ela tá indo pra um caminho esquisito que ou ela pode estar sendo incoerente com ela mesma, ou você tá sendo incoerente com a obra. Você tá esperando alguma coisa que a obra não quer. E aí você vai ver Shingeki. Né? Que coisa. E acontece bastante disso, sabe? Eu vejo, e por eu tentar ter esse... vou dizer assim, tentar analisar narrativa, ser um crítico de anime, que bosta, eu não sou crítico de porra nenhuma. Eu falo de anime na internet, mas eu tento colocar algumas regras pra mim. E uma delas é entender o que a obra quer fazer. Sobre o que é aquela obra. Qual que é o objetivo dela? Qual é a sua temática? Quais são os seus processos? O que seus personagens querem? Quais são os seus objetivos? E é um processo muito legal de fazer isso. Porque eu acho mais maneiro de você pegar uma obra, pegar uma narrativa e falar: o que ela quer fazer? O que essa história quer contar? Quais são os artifícios que ela vai utilizar pra contar essa narrativa? E é da hora pra caralho você fazer esse tipo de processo. Porque daí você começa a entender, ou pelo menos se aproximar, do que o autor quer, da ótica que ele quer tentar passar. Ou da ótica que os personagens estão tentando passar. E aí você se permite entrar melhor na obra. Você consegue criar suspensão de descrença, desde que a obra tenha qualidade pra isso. Porque, pelo amor de Deus, né? Porque daí você vai ler Shingeki. Aí você vai ler Shingeki, né? Porque é difícil. Mas quando a obra tem, quando o autor sabe do que tá fazendo, ele te permite isso. Ele permite que você entenda ou a ótica dele, ou as temáticas que ele tá trazendo, ou o personagem, ou a construção daquele mundo e o quanto ele é crível, as próprias regras criadas, o quanto os personagens podem ser reflexos daquele mundo. E aí você embarca na narrativa, aí você entra na história e começa a aproveitar melhor ela. Porque talvez você comece a entender que as ruas estão virando para caminhos muito mais coerentes do que você falando, poxa, mas eu queria que fosse diferente. Por quê? Porque você gosta? Ah, mas eu queria que o personagem tivesse cabelo amarelo, porque eu gosto de cabelo amarelo. Tudo bem, skin, foda-se. Mas construção de conflito, causa e consequência, personalidade, aí, como ele falou, né, não posso fazer nada a respeito. Tipo, mas eu queria que Subaru fosse o grande herói pica,
poderoso, B10, foda pra caralho, e esses adjetivos aí que o pessoal adora usar e um monte de secar e merda. Sinto muito. Eu sinto muito, não posso fazer nada a respeito, porque a obra não vai se desdobrar pra criar um tipo de estereótipo que não compete àquela narrativa contada. E isso eu acho mágico, quando existem autores que são tão coerentes e tão competentes a ponto de fazer isso. Você não entendeu minha obra, você não gostou dela, você quer que eu desdobre a minha narrativa pra contar algo que você quer, que eu nem faço ideia que você quer? Desculpa, vai ler Shingeki. Maravilhoso. Achei fantástico. eu achei fantástico. No final de tudo, se você não gosta de Vinland Saga, se você não quer entender o que a narrativa quer contar pra você, não só em Vinland Saga, mas em tantas outras narrativas, e você quer ficar desdobrando a obra pra contar o que você quer, vai ler Shingeki. Talvez lá você encontre o que você quer. Se você sabe o que você quer. Às vezes nem isso você sabe. Mas é isso, cara. Gostei demais dessa frase, desse dizer. E não sei se isso vai ajudar vocês a ter um pouquinho de senso crítico e pensar: poxa, será que eu tô sendo egoísta quando eu tô vendo uma obra? Será que eu tô dando chance de entender o que o autor tá tentando dizer? Eu tô me esforçando de tentar entender o que a obra quer dizer? Porque às vezes a gente vê alguns resultados disso que são alguns comentários assim absurdos das pessoas que não entenderam o que determinadas obras queriam dizer. E aí tentam mover algumas traves pra tentar defender coisa que não existe ou desmembrar temáticas e enredos que não foram contados dessa forma e vira uma bagunça. Ou até mesmo pessoas sendo completamente incoerentes com as próprias temáticas que a obra tá tentando dizer que é contra. Engraçado que, por exemplo, aconteceu uma situação dessa em Oshinoko. Imagino que vocês sabem o que é Oshinoko, né? É um anime que fez bastante sucesso na temporada passada. E eu acho muito legal como o Oshinoko chega e fala: olha, você, esse estereótipo de um otaku extremamente tóxico, incisivo, que é prejudicial à saúde de até figuras da própria indústria, como você sendo esse otaku extremamente incisivo, pode acabar prejudicando os autores ou as idols, no caso do contexto de Oshinoko, como você sendo esse tipo de otaku extremamente tóxico, esse fã tóxico, pode prejudicar a pessoa que tá lá do outro lado, e como isso pode fazer você ser uma pessoa ruim para aquela pessoa que tá tentando criar conteúdo, tá criando suas músicas, tá contando suas histórias, e você aí digitando, sendo guerreiro de teclado, falando um monte de asneira, mandando a galera pro quinto dos infernos. Isso é bem triste. E aconteceu isso em Oshinoko, e se vocês não entenderam claramente, o Aqua é um reflexo desse estereótipo, desse tipo de pessoa, e como aquilo acontece na história. E como um monte de gente que, inclusive... é porque eu não queria entrar em mais problemas ali. A gente tem um podcast pra falar de Oshinoko, tá aqui, entra lá e a gente vai explicar um pouco melhor sobre esse caso que aconteceu de pessoas serem extremamente tóxicas nas redes sociais e atacando pessoas reais no meio desse processo. Enquanto claramente a obra fala pra você não fazer isso. E, pô, é engraçado você fazer isso, quando a obra fala que você não deveria fazer isso, você gosta da obra e fala que é fã da obra, fazendo justamente o que a obra falou pra você não fazer. É curioso, não? Enfim, espero que isso seja um pequeno pensamento sobre isso. E parabéns, Yukimura. Você é bom demais, cara. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Não esqueça de compartilhar, se inscrever e entrar no clube de canais. Tem um clube de canais aqui pra vocês continuarem ajudando a gente e ver os reacts que a gente grava em live. Então, por favor, ajuda aí. A gente continua vivo por conta de vocês. Culpa de vocês. Eu vou ficando por aqui e vão ver Shingeki.